Senhor presidente e caros colegas, antes de mais nada, senhor presidente, Paulo Paim, eu não pude deixar de registrar a presença no plenário do nosso ex-senador Neuto Falso de Conto. Neuto de Conto, por sinal, gaúcho encantado e catarinense de criação. Tinha que fazer o registro da presença dele aqui na casa, matar saudades. E também não pude deixar de fazer o registro do vereador Levi Rioche, vereador da grande cidade de Joinville, a maior cidade catarinense. Caros colegas, todos conhecemos o imenso potencial brasileiro para a exportação, seja de commodities ou de manufaturados. Sabemos igualmente das imensas dificuldades de produzir aqui, tendo em vista o famoso custo Brasil, que reduz brutalmente nossa competitividade internacional. Como se isso não fosse suficiente, temos presenciado uma política externa e de investimentos acanhada, para dizer o mínimo, que nos faz perder valiosos espaços no cenário internacional, inclusive do Mercosul. Tome-se o exemplo das nossas relações com a vizinha Argentina. Estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria e divulgado pelo jornal Folha de São Paulo revelou que o Brasil perdeu, nos últimos 8 anos, mais de 2,2 bilhões de dólares em exportações, principalmente em relação à China. Em 2005, nossa participação no total das importações argentinas era de 36,5%. Em 2013, caiu para 26,5%. E no primeiro bimestre deste ano terminou em pouco mais de 25%. No mesmo período, a participação da China triplicou. Portanto, nós vimos ganhando da China na exportação para a Argentina e nós tivemos em 2005 36,5% das exportações brasileiras que iam para a China eram nossas. Nós passamos em 2013, caímos para 26%, e agora no primeiro bimestre deste ano baixamos para 25%. E a China, nesse mesmo período, triplicou na exportação para o nosso vizinho aqui da Argentina. Note que isso ocorreu com um dos principais parceiros comerciais do Brasil, integrante do Mercosul, o senador Paulo Paim, que teoricamente oferece melhores condições de negociação entre seus integrantes. Isso sem contar que a proximidade física entre os países, com notável redução dos custos de transporte, deveriam incentivar o comércio entre os mesmos. Então nós perdemos demais. Tais custos sofrem impacto direto de nossa carência de infraestrutura. Precisamos elevar consideravelmente o investimento em ferrovias, rodovias, aeroportos e os nossos portos. No entanto, as notícias mais uma vez nos surpreendem. Reportagem do jornal O Globo revela que já avançam as negociações para que o Brasil, cidadão Paulo Paim, através do BNDES, financie a construção de um superporto na cidade de Roja, no Uruguai. A operação seguiria os moldes do que foi feito em Cuba, no porto de Mariel, com financiamento à exportação de serviços brasileiros, caso a empreiteira nacional venha a realizar a obra. Como no caso do Mariel foi o Odebrecht, e equipamentos brasileiros foram exportados para lá, foi nessa condição que nós financiamos. Mas agora, apesar de não ser confirmada pelo BNDES, apenas a possibilidade de sua ocorrência já deve nos manter em alerta por vários fatores. Inicialmente, é preciso destacar a necessidade de absoluta transparência nesse tipo de negociação, envolvendo uma série de interesses nacionais.
Do ponto de vista do investimento, torna-se até redundante relembrar nossa carência abissal na infraestrutura logística, tornando o investimento do vizinho país algo brutalmente paradoxal. E explico. Por fim, o prejuízo aos nossos portos é incalculável. E vou dizer, o empreendimento será construído em Roja. E fica, sabe como? A cidade de Roja fica a 288 quilômetros de Rio Grande, do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde estão um dos mais importantes portos brasileiros, que é o Porto de Rio Grande. Fica, não dá 300 quilômetros de onde querem construir um superporto de Roja, do Uruguai, em relação ao nosso do Brasil, que é o Porto de Rio Grande. O projeto uruguaio, segundo os estudos atuais, é usado calado de 20 metros, que permite a atracação de navios com capacidade para até 180 mil toneladas. E vejam bem, os portos do sul do Brasil têm no máximo 14 toneladas, ou melhor, no máximo tem um calado de 14 metros. E recebem navios com capacidade de até 88 mil toneladas. O porto uruguaio pode sugar cargas da região, afetando o sul, centro-oeste do Brasil, aí pega o Paraguai, pega a Bolívia e o norte da Argentina. Como os navios do mundo são cada vez maiores, para ganho de escala, e é natural, o porto deve se consolidar como parte das grandes rotas intercontinentais, deixando os terminais brasileiros de fora, senador Paulo Paim. O próprio governo uruguaio publica em sua página na internet algumas estimativas sobre o novo porto, que em 2025 deve movimentar 87,5 milhões de toneladas, mais do que a soma dos terminais de Paranaguá e de Rio Grande juntos, sem contar com os nossos em Santa Catarina. Ora, se no Uruguai é possível construir um porto com tamanhas dimensões, com investimento brasileiro, fica um questionamento inarredável. Por que não são feitos estudos técnicos para averiguar a possibilidade de melhoria dos nossos portos, como no Rio Grande, no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, do estado de Vossa Excelência, e, por que não, em Imbituba, que fica perto também, não fica distante, com ampliação do calado, garantindo assim a competitividade e ganhos logísticos significativos, utilizando tais recursos? É preciso deixar claro que não há nada contra a colaboração com nossos países vizinhos, ou particularmente com o Uruguai. Pelo contrário, queremos incrementar ainda mais nossas relações políticas, culturais e econômicas. Isso só não pode ocorrer à custa dos empreendimentos brasileiros, do produtor rural à indústria, que já enfrenta desafios imensos. Por isso que eu trago aqui essa preocupação, que a alta carga tributária, carência de infraestrutura e assim por diante, se não recebem a merecer atenção e incentivo, que ao menos não sejam mais penalizados, seja pelo investimento em concorrentes estrangeiros. Além disso, é imperativo que o país expanda de forma vigorosa sua política de relações exteriores, buscando consolidar e ampliar as parcerias no comércio internacional. Corremos o risco de perder mais espaço em nossos mercados exportadores, conquistado a duras penas. A estagnação e o acanhamento que atravessamos atualmente não se coadunam com o imenso potencial brasileiro no cenário econômico internacional. Trago essas reflexões da tarde de hoje, senhor presidente e caros colegas, tendo em vista agora essas especulações de que se pensa em usar o nosso Banco de Desenvolvimento, o BNDES, para financiar
a forma como nós fizemos com o Porto de Mariel em Cuba, com a empresa brasileira, claro, levando tecnologia e equipamentos brasileiros para aquela região da América Central, que foi feito. Agora, comenta-se aqui no Uruguai, no vizinho país do Uruguai, no Porto de Roja, a menos de 300 quilômetros do Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E, ou seja, há pouca coisa a mais no Porto de Imbituba, no sul do nosso estado, que é Santa Catarina, para nós fazermos investimentos enormes no vizinho ali, num porto vizinho, para aumentar o calado. E se nós, por que não pensarmos em examinar a possibilidade dos estudos técnicos, em vez de nós financiarmos, no concorrente nosso, logo ao lado, não fazermos os nossos que ficam vizinhos nos nossos portos, e assim termos condições de melhor recebermos o mundo e sairmos para o mundo. Acho que isso deve ser examinado, senhor presidente e caros colegas. Por isso que nós não compreendemos, muitas vezes, políticas que nada contra o nosso vizinho, o Uruguai, mas por que não? Nós que somos lindeiros, se é possível, nos calar das mesmas águas, no mesmo Oceano Atlântico, na mesma fronteira, de pertinho um do outro, nos examinarmos a possibilidade antes de aqui fazermos. Só se não for possível, em última instância, que o Brasil não tenha, que o Atlântico no Brasil não dá, mas logo 200 e poucos quilômetros à direita é possível oferecer um calado melhor. Se não der, mas é bom nós compreendermos, é bom discutirmos isso primeiro. São as considerações que trago na tarde de hoje, senhor presidente e caros colegas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senador Aníbal.